saber a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas, porque você vai começar a costurar. Então é bom que você, em vez de quebrar a cabeça para descobrir a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas, eu aqui já fiz esse trabalho inteiro para você. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição o guia completo da costura, aonde você pode identificar o tecido que você está costurando e a agulha que você deve costurar aquele tipo de tecido e a linha que você pode costurar aquele tipo de tecido. Então, se você vai costurar tricoline, quantas camadas que você vai costurar de tricoline? É uma, duas, três? Você vai costurar tricoline e manta e TNT ou outro tricoline? Você vai costurar moletom? Você vai costurar jeans? Dentro do guia já tem todos os tecidos certinho. Tecidos finos, tecidos médios, tecidos grossos, tecido para forro. Todas as numerações de agulhas para cada tipo de tecido, a combinação de cada tecido para cada coisa que você precisa fazer. Então, qual é o tipo de tecido bom para cortina? Qual é o tipo de tecido bom para roupa? Qual é o tipo de tecido bom para tapete? Qual é o tipo de tecido bom para forro? Tudo isso você encontra dentro do guia da costura. Vamos supor que você tem uma peça que estique, ok? E aí você vai passar um viés na sua peça. E qual é o viés que você deve colocar? Um viés com tecido de elastano. Sim, a gente não costura tecido que não estica com tecido que estica. Você entendeu? Então, ó, pega essa regra pra você. Tecido que estica é só com tecido que estica. Tecido que não estica é só tecido que não estica. Entendeu? Se costura assim. Toda costureira, por mais veterana que seja, já cortou o tecido errado. Por quê? Porque o tecido estava virado e aí a camada com camada não era aquela parte que era para cortar. E aí a gente vai ter que trocar o tecido, porque aquele tecido ali a gente cortou errado, não era desse jeito, era do outro. Aí vira o tecido pra lá e vira o tecido pra cá e o molde não dá certo e corta o tecido todo errado de novo e aquele tecido é perdido. Você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários. Pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, aqui no canal a gente tem o hábito de fazer teste de costura antes de começar a fazer a costura definitiva. Eu ensino isso nos meus cursos e eu ensino isso aqui no canal também. E consiste em quê? Regular a máquina certinha, trocar a agulha, verificar a bobina, passar a linha em todos os passadores e fazer a regulagem certa do ponto que você quer. Isso é fazer um teste de costura. E como que você faz teste de costura? Você pega ali o retalho daquele tecido que você vai costurar. Se é uma blusa, você pega o retalho do mesmo tecido daquela blusa. Se é uma calça jeans, você pega um retalho de jeans daquele mesmo jeans que você vai costurar aquela calça. Se é uma bolsa, você pega o mesmo tecido daquela bolsa que você vai costurar. Enfim, você pega um retalho do mesmo tecido que você vai costurar e você escolhe o ponto que você quer costurar e faz ali o teste de costura. Regula direitinho para você saber qual é a regulagem certa do ponto para você costurar a sua bolsa, o seu vestido, sua calça, saia, enfim, o que você está tentando costurar, entendeu? Isso é fazer o teste de costura. É um erro crucial para você perder vários e vários centímetros de tecido. Por quê? Porque se é um tecido mais leve, tipo a seda, tá? Já é um erro você tá começando a modelar na seda, porque a seda é um tecido não recomendável para iniciante, tanto na costura quanto modelagem, entendeu? Então a seda ela desfia muito rápido, só no pegar da seda ela já vai desfiando. Então é um tecido difícil de costurar. E para quem é iniciante na costura, na modelagem, é assim, é um terror, tá? Então é bom que você não pegue tecidos que desfia, tá? É bom que você pegue um tricoline, pega um jacquard, pega um Oxford, pega a napa para você fazer peças de modelagem e costura criativa. Se você pegar tecidos não recomendáveis para iniciante, você vai sofrer um pouco na hora de costurar, ok? Se você ainda não parou para pensar nisso, pare e reflita sobre o que eu vou te falar agora. Os pés calcadores estão aqui para te auxiliar.
em qualquer tipo de costura. E você não precisa usar especificamente aquele pé calcador para aquela costura certinha. Aqui no canal eu já falei para você como usa os pés calcadores em diversas costuras e o vídeo eu vou deixar aqui na descrição. E por que que você deve utilizar os pés calcadores para economizar tempo? Se você usa só um pé calcador para fazer todos os tipos de costura, você vai gastar mais tempo. Alguns pés calcadores já tem uma costura em específico, como zíper, né? Pé calcador de zíper comum, pé calcador de zíper invisível, pé calcador de bainha invisível, pé calcador para colocar elástico, pé calcador para barra, pé calcador para colocar botão, pé calcador para um monte de coisa. Eu já tenho uma playlist só de pés calcadores aqui no canal. Caso você queira saber mais sobre os pés calcadores, eu vou deixar a playlist aqui embaixo para você já descobrir qual pé calcador que serve aí para sua máquina, qual pé calcador que você pode usar para cada tipo de costura, enfim, várias coisas no mundo dos pés calcadores. Então você precisa sim saber qual costura que você vai fazer. Costura de acabamento, uma costura invisível, uma costura, vai colocar um zíper numa peça, use os pés calcadores. Sim, porque eles estão ali para te auxiliar. Já deixa eles bem perto da sua máquina para quando você for fazer uma costurinha específica, você já pega ali os pés calcadores e já coloca ali na sua máquina rapidinho e assim você economiza tempo. Para quem está fazendo costura para vender, para quem já está empreendendo na costura, economizar tempo para produzir mais é algo imprescindível para você ganhar mais dinheiro, não é verdade? Então, use os pés calcadores para economizar mais seu tempo. Você sabe qual é o nome da sua máquina? Você sabe se a sua máquina ela é uma máquina doméstica, semi-industrial ou industrial? Você sabe se a sua máquina tem 6, 10, 30, 100 pontos? Quais são os nomes dos pontos da sua máquina? Você sabe disso? Então, se você acabou de comprar sua máquina e você não tem ideia do que eu tô falando, não se preocupe, vá pesquisar. No meu site, portalcriardeias.com, tem vários artigos gratuitos para você estudar e saber mais sobre a sua máquina, tá? Profissionais da costura recomendam que você pegue mais ou menos 1 metro de algodão cru, sem cor, para começar a modelar, tá? Algodão cru, tá? Porém, o tecido de algodão aumentou muito o seu valor e a sua procura de uns tempos pra cá, então não é viável você pagar 30, 40 reais em 1 metro de algodão para você cortar errado. E a gente sabe que no começo a gente erra muito. Então, você vai cortar o tecido, 2 partes do mesmo lado da peça. Você vai cortar, sim, o tecido do lado errado. Você vai chegar até cortar o tamanho da peça errado. Então, tudo isso são erros que, para quem está começando, comete sim. Eu já cometi isso. Então, para você não ficar gastando 30, 40 reais para cometer esses erros, você pode começar a costurar TNT, a modelar TNT. É isso que eu recomendo, porque eu já fiz isso. Eu faço isso.